Era uma vez uma jovem chamada Hadassa. Ela morava na grande cidade de Suzã, na Pérsia, e era uma moça muito especial. Hadassa era órfã, seus pais tinham falecido quando ela era pequena, mas ela nunca esteve sozinha, porque seu primo Mordecai cuidava dela como se fosse sua própria filha. Ele a amava muito e ensinava tudo sobre o Deus de Israel. Mas algo aconteceu que mudou completamente a vida de Hadassa. Naquele tempo, o grande rei da Pérsia, Assuero, governava sobre muitas terras e povos. Um dia, a rainha Vasti desobedeceu ao rei e foi afastada do trono. Então, os conselheiros do rei tiveram uma ideia. Majestade, que tal escolher uma nova rainha? Vamos reunir as moças mais bonitas do reino, trazê-las para o palácio, e o Senhor poderá escolher sua nova rainha. O rei gostou da ideia e logo mandou espalhar a notícia por toda a Pérsia. Jovens de várias cidades foram levadas ao palácio para passar por um longo período de preparação, com perfumes, banhos especiais e roupas luxuosas. Entre essas moças estava Hadassa, que recebeu um novo nome, Esther. Mas antes de partir para o palácio, Mordecai fez um pedido muito importante. Hadassa, prometa-me que não vai contar a ninguém que você é judia. Ela concordou e partiu para o palácio sem revelar seu verdadeiro povo. Quando Esther chegou ao palácio, ela foi colocada sob os cuidados de Hegai, o responsável pelas jovens. E sabe o que aconteceu? Hegai gostou muito dela. Ele percebeu que Esther era diferente. Além de linda, ela era bondosa, educada e humilde. Então, ele deu a ela os melhores tratamentos, as melhores comidas e 7 servas para ajudá-la. Por um ano inteiro, Esther e as outras moças passaram por um período de preparação. Elas recebiam óleos perfumados, aprendiam como se portar na presença do rei e usavam roupas finas. Era como um grande concurso real. Durante esse tempo, Mordecai sempre dava um jeito de ficar perto do palácio para saber notícias de sua querida sobrinha. Ele queria ter certeza de que ela estava bem. Chegou o momento tão esperado. Cada jovem deveria se apresentar diante do rei e mostrar sua beleza. Mas o rei não escolhia qualquer moça. Ele queria alguém especial. Quando chegou a vez de Esther, ela não pediu roupas extravagantes nem joias brilhantes. Ela entrou no salão do trono de forma simples, mas sua beleza e sua doçura conquistaram o coração do rei. Assim que ele a viu, ficou encantado. O rei Assuero não teve dúvidas, Esther seria sua nova rainha. Ele colocou sobre sua cabeça uma coroa real e fez uma grande festa para comemorar. Todos ficaram felizes com a nova rainha, mas ninguém sabia o grande segredo dela. Esther era uma judia. O que será que vai acontecer com Esther agora? Será que um dia o rei descobrirá seu segredo? E Mordecai, seu primo, continuará por perto para protegê-la? Essa história está só começando. Agora que Esther era rainha, tudo parecia estar bem no palácio. Mas, do lado de fora, algo muito perigoso estava acontecendo. Na corte do rei Assuero, havia um homem muito poderoso chamado Amã. Ele não era apenas um oficial qualquer, ele era o segundo homem mais importante do reino. O rei havia dado a ele uma posição de grande autoridade e, por isso, todos os servos do palácio deveriam se curvar diante dele como sinal de respeito. E assim acontecia. Sempre que Amã passava, as pessoas abaixavam suas cabeças e dobravam os joelhos. Todos, menos um homem, o primo de Esther, Mordecai, trabalhava no portão do palácio real. Ele era um homem fiel a Deus e sabia que só se deveria adorar ao Senhor. Então, mesmo que todos se curvassem diante de Amã, Mordecai se mantinha de pé. Quando Amã passou e percebeu que Mordecai não se curvou, ele franziu a testa. No começo, ele ignorou, mas, no dia seguinte, aconteceu de novo. E no outro dia também. Os outros servos do rei perguntaram a Mordecai: por que você não se curva diante de Amã? E Mordecai respondeu: porque sou judeu e só me curvo diante do Deus Altíssimo. Quando Amã ouviu isso, ficou furioso. Seus olhos brilharam de raiva. Como aquele homem ousava desrespeitá-lo. Ele queria se vingar, mas não queria acabar apenas com Mordecai. Amã fez algo ainda pior.
ele descobriu que Mordecai era judeu e decidiu que não bastava punir só ele. Amã queria destruir todos os judeus da Pérsia. Amã começou a pensar em um plano para convencer o rei a aprovar essa maldade. Mas como ele faria isso? Ele precisava de uma desculpa que parecesse boa. Então, ele foi até o rei Assuero e disse: "Ó rei poderoso, há um povo estranho no seu reino." O rei franziu a testa. "Estranho? Como assim? Eles têm costumes diferentes dos nossos. Eles não obedecem às leis do rei. Se o Senhor permitir que eles continuem vivendo, isso pode ser um perigo para o reino. Por isso, sugiro que o Senhor assine um decreto ordenando a destruição desse povo." O rei confiava em Amã e não pensou duas vezes. Ele tirou o anel real do dedo, um anel muito especial, que selava as leis do reino, e o entregou para Amã. "Faça o que achar melhor. Eu confio em você." Amã sorriu maliciosamente. Seu plano estava funcionando. Amã não perdeu tempo. Ele chamou os escribas do reino e ditou um decreto que dizia: "No dia 13 do mês de Adar, todos os judeus, homens, mulheres e crianças, deverão ser destruídos." Os escribas copiaram o decreto em várias línguas e enviaram mensageiros para todas as partes da Pérsia. A cidade inteira ficou em alvoroço. As pessoas liam os pergaminhos e ficavam chocadas. Como isso podia estar acontecendo? Enquanto isso, Amã e o rei Assuero sentaram-se para beber vinho, sem se preocuparem com as terríveis consequências desse decreto. Mas do lado de fora do palácio, o povo judeu estava em desespero. Eles choravam, jejuavam e se perguntavam: "O que será de nós? Quem poderá nos salvar?" O perigo era real, mas o que Amã não sabia era que a rainha Ester também era judia. O decreto de Amã havia sido enviado para todas as províncias. A data estava marcada: no dia 13 do mês de Adar, todos os judeus seriam destruídos. Em cada cidade, os judeus choravam, se lamentavam e vestiam roupas de pano de saco em sinal de tristeza. Mas ninguém estava mais preocupado do que Mordecai. Ele rasgou suas roupas, cobriu-se de cinzas e foi até a porta do palácio, clamando por ajuda. Quando Ester soube que seu primo estava tão aflito, mandou perguntar o que havia acontecido. Mordecai enviou uma mensagem desesperada: "Ester, você precisa falar com o rei. Peça a ele que salve nosso povo." Mas Ester sabia que isso era muito perigoso. Naquela época, ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado. Se alguém fizesse isso, poderia ser morto, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. Ester respondeu a Mordecai: "Se eu entrar sem ser chamada, posso perder a vida." Mas Mordecai disse algo muito importante: "Ester, talvez Deus tenha colocado você como rainha justamente para este momento. Se você ficar calada, os judeus encontrarão outra maneira de serem salvos, mas você e sua família sofrerão as consequências." Ester respirou fundo e tomou sua decisão. Ela enfrentaria o risco, mas antes, pediu a Mordecai e a todos os judeus que jejuassem por 3 dias e orassem por ela. Ela também faria o mesmo com suas servas. Depois desses 3 dias, Ester estava pronta. O grande dia chegou. O coração de Ester batia forte enquanto ela se preparava. Ela vestiu suas roupas reais e caminhou lentamente até a sala do trono. Todos a olhavam assustados. O rei Assuero estava sentado no trono, e quando viu Ester entrando sem ser chamada, ficou em silêncio. O que ele faria? Então, algo maravilhoso aconteceu. O rei levantou seu cetro de ouro e o estendeu para Ester. Isso significava que ela estava segura. O rei sorriu e disse: "O que deseja, minha rainha? Peça o que quiser, até metade do meu reino, e eu lhe darei." Ester respirou fundo. Era sua chance. Mas, em vez de fazer o pedido imediatamente, ela teve uma ideia. "Majestade, eu preparei um banquete especial para o Senhor e para Amã. Por favor, venham esta noite." O rei gostou da ideia e aceitou. Amã ficou radiante, ele nem imaginava o que estava por vir. Naquela noite, o rei e Amã foram ao banquete de Ester. O rei perguntou novamente: "Ester, diga-me o que deseja." "Qualquer coisa, até metade do meu reino."
Ester olhou para ele e disse calmamente: Majestade, eu lhe peço que salve a minha vida e a vida do meu povo. O rei ficou surpreso. Salvar sua vida? Quem está ameaçando você? E foi então que Ester revelou a verdade: o inimigo do meu povo é este homem, Amã. O rei ficou furioso. Ele se levantou de repente e saiu para o jardim para pensar no que fazer. Enquanto isso, Amã percebeu que seu fim havia chegado. Ele se jogou aos pés de Ester, implorando por sua vida. Quando o rei voltou e viu Amã perto de Ester, sua raiva aumentou ainda mais. Prendam esse homem imediatamente. Os guardas o levaram e o puniram no mesmo local onde ele havia planejado destruir Mordecai. O plano maligno de Amã foi destruído. Mesmo com a morte de Amã, o decreto contra os judeus ainda estava valendo. Então, Ester foi novamente ao rei e disse: Majestade, por favor, faça algo para que meu povo não seja destruído. O rei não podia cancelar o decreto antigo, mas deu permissão para que os judeus se defendessem de qualquer ataque. Quando o dia do decreto chegou, os judeus estavam preparados. Deus os protegeu e nenhum deles foi destruído. Depois dessa grande vitória, os judeus instituíram uma festa chamada Puã, um tempo de alegria e gratidão, para lembrar como Deus usou Ester para salvá-los. Por causa da coragem de Ester, os judeus foram salvos e puderam viver em paz. E Mordecai foi honrado pelo rei, ocupando o lugar que antes era de Amã. A história de Ester nos ensina que Deus coloca pessoas nos lugares certos para cumprir seus planos. E assim como ele usou Ester para salvar um povo inteiro, ele também pode nos usar para fazer coisas incríveis. E você, já pensou que Deus pode ter um propósito especial para a sua vida?